a gente vira a página e fala sobre economia. O Banco Central anunciou mais um corte na taxa básica de juros do país. Foi o sexto corte na Selic, chegando aos 10,75% ao ano. Esse é o menor patamar da taxa básica de juros desde fevereiro de 2022. O ciclo de cortes da Selic começou em agosto do ano passado. Para entender o que significou mais esse corte e como fica daqui para frente, a gente conversa agora com o economista Gerson Richetti. Gerson, obrigado pela presença aqui. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Vitor. Boa tarde aos telespectadores. Como bem tu comentaste, a gente já estava esperando esses cortes, né? E o que a gente vê daqui para frente, né? É um processo que demora, geralmente demora em torno de 6 meses mesmo para começar um reflexo, né? As companhias como um todo têm um reflexo muito de diminuir as suas dívidas por pagar menos juros, e nós como investidores, nós como uma população total, a gente também tem mais acesso ao crédito, né? Claro que esse trabalho que o Banco Central vem fazendo está muito atrelado ao nosso controle da inflação. Hoje ainda a gente está com uma inflação um pouco elevada, dentro da meta do governo, mas o principal motivo é realmente fazer o controle da inflação, né? Então tem alguns outros mecanismos de macroeconomia que ainda não fizeram efeitos para a gente ter uma redução da inflação, para acompanhar essa redução da taxa de juros. Mas é muito importante esse processo do Banco Central, que foi feito lá atrás pelo Campos Neto, o presidente, e vem se mantendo gradativamente. Pois é, Gerson, na prática, na vida do brasileiro, o que é que muda com a taxa de juros caindo? O que realmente acontece, tá? Como eu disse, né, o governo já vem até desenvolvendo alguns processos de crédito, né, como, por exemplo, desenrola, antecipação de FGTS. O acesso ao crédito fica mais fácil, né? Entre tu buscar algum recurso financeiro, seja para questão de habitação, seja para questão de pagamento de alguma dívida, esse crédito estava muito caro. E isso impedia as pessoas de terem acesso a esses créditos, inclusive as empresas, né? Não só pessoas físicas, né? A população como um todo. Com essa redução, esse crédito se torna mais barato. Então, para a pessoa se reorganizar, para a população acabar, digamos assim, tendo um recurso, um acesso a um recurso a mais, esse crédito se torna mais barato, né? E, como um todo, né, outras áreas se beneficiam desta redução gradativa, né? Por exemplo, a área de serviços, as pessoas acabam utilizando mais serviços que até então não utilizavam. Então, tem uma série, a própria cadeia, né, de produção também é afetada no sentido positivo, porque o crédito para eles plantarem, por exemplo, também se torna mais barato. É gradativo, né, porque realmente as pessoas, principalmente indústrias e pessoal da agricultura, já tem um custo da produção que já foi feita, né, então isso é repassado gradativamente para o consumidor. Então, realmente tem um tempo para chegar na ponta final, digamos assim. Mas o primeiro ponto é o acesso ao crédito. E o que você está projetando, Gerson? A gente sabe que a decisão é do Banco Central, mas os economistas já trabalham com projeções, né? Vão acompanhando o cenário, o que está acontecendo na política, que muda muito, os números da macroeconomia, o que está acontecendo fora do Brasil também, olhando para o cenário como um todo. O que é que indica, para onde aponta a biruta, hein, Gerson? A gente teve a super quarta agora, né, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, as decisões de taxa, e o mercado já esperava ambas as taxas que foram apresentadas, né. O que o pessoal ficou muito atento, e a gente se inclui nisso, é o que os órgãos estavam prevendo para os próximos meses ou para os próximos sentidos. O Banco Central já definiu que irá cair mais meio ponto. O que, digamos assim, a gente esperava era se ele iria já precificar mais 2 quedas ou se ele ia realmente manter só uma taxa de 50%, 0,50 pontos. E foi o que ele fez. Ele disse que na próxima reunião será mantida a mesma porcentagem de queda, esses 0,5 pontos, mas nas próximas reuniões ele irá avaliar o contexto mundial, muito atrelado à inflação mundial, do contexto mundial, e aonde a gente se reflete nisso, né? Os Estados Unidos vem enfrentando problemas com a inflação, a Europa vem sofrendo com problemas com a inflação, então ele tem que olhar, o Banco Central tem que olhar o contexto geral. Então a gente vai cair mais meio ponto e depois vai ser avaliado. A tendência é que continue caindo, mas pode ser que
passe para 0,25 pontos e daqui um pouco ali na frente até uma estabilidade. Tá? Isso vai depender muito dos anseios da economia, né? Tanto nessas questões macro, tanto nas questões de produção, para ter uma decisão mais assertiva. Assim como o Banco Central já vem fazendo, né? Há um tempo atrás, o Banco Central tinha muito essa questão da pressão política, ele manteve a taxa e foi reduzindo conforme ele teve argumentos técnicos para serem feitos. E ele muito provavelmente irá continuar fazendo isso. E, Gerson, como é que o governo tem se comportado no meio dessa discussão? Porque desde o início do mandato, o presidente Lula tem batido muito nessa tecla, né? Vindo a público para cobrar do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, cortes na taxa de juros. Fez isso desde o começo do governo até recentemente, né? Numa entrevista que ele concedeu poucos dias atrás, voltou a falar do Campos Neto, voltou a cobrar o presidente do Banco Central. Não depende só do Campos Neto, mas cobrou do Banco Central um corte da taxa de juros. E agora? Os juros estão caindo. O corte tem acontecido como o governo reivindicava. E a resposta do governo, qual tem sido? O governo perde essa justificativa, pelo menos, né? Se vê obrigado a apresentar resultados, não? Tu tocou num ponto muito importante, Vitor. A economia, até para o controle da inflação, o Brasil poderia ter condições muito melhores se fosse revertido não só a questão da arrecadação. Inclusive, em fevereiro, o governo federal bateu recorde de arrecadação, né? Aumentou a sua arrecadação em 12,2%, tá? Então, assim, o governo arrecadar e taxar os diversos órgãos e pessoas físicas, pessoas jurídicas, ok, está arrecadando, mas e a contrapartida que seriam os gastos públicos, os investimentos na educação, na segurança, na infraestrutura? Só o aumento da arrecadação não adianta. Essa questão de pressionar o Banco Central inclusive ganhou um prêmio mundial de melhor Banco Central do mundo e concorrendo com bancos centrais da Suíça, Banco Central dos Estados Unidos. Então isso mostra a competência que foi feito pelo Banco Central. Por quê? Porque ele tomou decisões técnicas e não políticas, né? Então teve realmente uma pressão muito grande. O que o governo deveria, digamos assim, vamos dizer, para auxiliar a economia, né? Gastar dinheiro de forma mais eficiente, ter um controle de gastos. Isso gera mais oportunidade para a economia, isso gera mais confiança na economia e, consequentemente, tanto o produtor quanto o investidor brasileiro acaba investindo mais no Brasil, tanto a atração de recurso do exterior para o Brasil, para questões de infraestrutura, diversos setores. Então, o governo precisa olhar um pouco mais atento a isso. O Banco Central está tendo uma atuação muito boa e técnica. O próprio ministro Haddad vem nos surpreendendo, o mercado como um todo, de insistência de manter a meta, de buscar, mas, digamos assim, o executivo maior, que é o presidente Lula, ainda está um pouco desconfortável com essa situação, mas muito mais ligada à questão pública do que efetivamente técnica, né? E a gente tem que atrelar até a parte técnica também. Perfeito. Aí a análise do Gerson Richetti, economista. Obrigado, Gerson, pela sua entrevista e um bom final de semana por aí. Uma boa tarde, Vitor. Um bom fim de semana a todos os telespectadores e até mais. Até.